Olha só, Maria, eu não sei no que você acredita, mas deixa eu te falar uma coisa. É, não somos, novamente, somos parte da natureza. Tudo na natureza tem propósito. Por exemplo, qual o propósito do sol? Gerar energia, iluminar. Qual o propósito da laranjeira? Gerar um fruto chamado laranja. Então, assim, tudo que existe no universo tem propósito, mesmo que a gente desconheça. A diferença de nós para os outros animais ou para os vegetais é que, de alguma maneira, o design do universo que nos criou nos deu o tal do livre-arbítrio. Nós somos os únicos animais conhecidos, é claro, que podemos refletir sobre isso. O sol não reflete sobre si, a laranjeira não reflete sobre si, mas cumpre a sua função. Um rio, ele sempre vai dar no mar, cumprindo a sua função. Então, quando eu falo de propósito, a natureza nos criou com algum propósito. Qual é a dica do propósito, né? Porque o próprio Criador que criou a nós para poder perceber isso, né? Somos os únicos animais que refletimos e percebemos isso, nos deu algumas dicas, que são os talentos. A gente vê que desde muito cedo, algumas crianças têm mais facilidade para algumas coisas do que outras. E isso está exatamente na palestra que eu acabei de fazer. Por quê? Porque não existe um cérebro perfeito. Nessa dimensão em que vivemos, não existe. Então, existe um cérebro que vai ter muito mais facilidade em determinadas áreas e um pouquinho de dificuldade em outras. Essa é a condição humana, do cérebro humano. Não existe a perfeição. Então, repara direitinho o que você, desde criança, tinha uma tendência, tinha uma facilidade e em algum momento isso se perdeu. Mas o propósito da tua vida sempre vai estar relacionado à sua maior facilidade, os seus talentos e os seus dons. Isso com certeza não tenho dúvida. E realizar, achar esse propósito e colocar ele em ação é simplesmente realizar o destino da gente e mais ainda, é ser feliz. Ser feliz é cumprir com a nossa missão, ao que fomos destinados nesse planeta aqui. Essa perda, né? Quando o cérebro ele vai perdendo esse comando. E muitas vezes você está brigando ou você não está entendendo e ele não está conseguindo se controlar. Esse idoso precisa de ajuda urgente. Viviane Lima, como ajudar alguém que voltou a ter sintomas depressivos quando em momentos de crise, de choro e desânimo, ela está fazendo terapia para depressão recorrente? Mas tem que ver que tipo de tratamento ela está fazendo, medicamentoso, ou estimulação, neurofeedback, porque assim, a terapia não garante, se é um transtorno depressivo recorrente, ela precisa de um tratamento constante, tá? Entendi. E aí a gente tem que ver, ela responde mal a remédio, existe uma coisa chamada teste de neurofarmagem, para a gente ver qual é o remédio que geneticamente ela responde melhor. Ela tem que talvez usar um mínimo de medicação, mais a terapia. E outra coisa, se você tem uma depressão crônica, todos nós precisamos entender, saber qual é o sentido da vida e o propósito da vida. Se a gente não entende, a gente vai sofrendo. Para um deprimido, se comprometer com o sentido e o propósito da vida é fundamental, porque senão todo mundo deprime sem exercício de sentido e propósito de vida. E os que têm mais tendência vão ter mais facilidade. Então, assim, não basta, porque as pessoas acham que um tratamento é você chegar no médico, fazer o que ele manda e é um psicólogo. Isso é muito importante. Mas se você não tomar o pulso da sua vida e construir a estrada para onde você tem que ir, não tem combustível que faça esse carro andar. Tem uma coisa que é a gente com a gente mesmo. É a questão de você entender quem é você, a que você se destina e como que você vai entrar nessa trilha de propósito de vida.